Hoje eu quero compartilhar aqui a minha alegria. Minha filha foi aprovada no mestrado. Bom, eu fiquei lembrando da infância dela, nessa hora que os pais sempre lembram do investimento que fizeram na vida do filho, não é mesmo? E a gente quer abraçar essa glória. Mas essa glória não é só nossa, mas dependeu do nosso investimento. Eu fiquei lembrando dos momentos assim, quando ela chegava da escola e vinha contando todas as novidades, e eu e as irmãs dela ouvíamos com muita expectativa. Eu lembrei também dos momentos de ir para casa e quando fazíamos perguntas sobre as atividades escolares. Antes, era somente o que a professora falava que tinha, é que valia. Mas depois elas foram entendendo que eu também era professora e que eu também sabia, que eu também sabia que podia ensinar. E eu fui lembrando de momentos assim em que a contação de história se tornou uma grande aliada e que havia assim um trabalho saboroso, mas também havia um método sendo criado. Havia um investimento que, como pais, nós fazemos quando nós aprendemos, quando nós aplicamos, quando nós erramos, quando tentamos de novo, além do investimento em dinheiro, tempo, o físico, a saúde, o que fazemos para vê-los alcançar os objetivos. E eu não podia desistir do que fosse importante para ver o melhor acontecendo na vida das minhas filhas. E sobre a contação de história, eu queria te dizer uma coisa. Segundo a pesquisa de retratos da leitura no Brasil, realizada pelo IBOP, Inteligência, a pedido do Instituto ProLivro, e essa pesquisa dizia o seguinte, que 1 em cada 3 leitores tem lembrança da mãe lendo algum livro, 49% deles tem na mãe uma grande incentivadora no processo de ler por prazer. Entre as crianças de 5 e 10 anos, 73% delas citam as mães como quem as estimulavam a ler. E isso é um privilégio muito grande, não é mesmo? Daí eu fui criando com a história. Era a estratégia que eu lançava a mão e que eu executava sem medo de errar. Eu trabalhava com os conteúdos escolares, eu trabalhava a rotina, trabalhava o sono, trabalhava a solidão dos dias em que o pai ia trabalhar à noite e não ia ter a musiquinha. Então eu trabalhava o medo e principalmente valores que muitas vezes eu não tinha tempo. Ou situações específicas que eu precisava abordar, por exemplo, alguma experiência que tiveram na escola, um bullying, alguma coisa assim. Geralmente, nós esperamos um momento, um problema para trabalhar determinado valor. Mas as histórias, elas me ajudaram a trabalhar na prevenção dos problemas das minhas filhas. E é um investimento para a vida toda. E quando nós falamos de investimento, nós pensamos no futuro, mas a cada dia nós podemos notar o resultado desse investimento. É como uma semente plantada. Cada dia você percebe algo novo. E cada dia eu via com os meus próprios olhos o resultado na vida das minhas filhas. Daí a estratégia de criar o CCH, Criando com Histórias. E ele foi testado e construído diariamente na vida de minhas filhas. E na minha casa, e depois no projeto social, e nas escolas por onde eu passei. Eu vou deixar aqui 4 resultados que eu percebia e que você pode perceber aplicando o CCH, criando com história na vida das crianças. Primeiro, o primeiro resultado de criar com histórias. Primeiro, o exemplo que a criança precisa. Ou seja, você se torna a referência na vida da criança. Ter um exemplo é uma necessidade básica na vida da criança. O tempo todo a criança se espelha em você. É o efeito do espelho, pois os neurônios espelhos se disparam quando a criança vê essa referência, vê esse modelo. Ela quer ser igual a você, ela quer falar como você, quer agir como você. E age mesmo. E o que você está ensinando e quem você é será de grande impacto na vida da criança. O CCH nos chama para sermos melhores como pessoas a cada dia. Tem alguém que se espelha em você. Eu sempre falava para as minhas filhas que o mínimo que elas seriam era ter uma faculdade. O mínimo, porque na época eu tinha só a faculdade.
E isso faz parte da formação do ser humano. Alguém que saiu de você, aprende a viver com você e que um dia vai ter as suas próprias vivências. E as vivências dos pais, as palavras do pai e da mamãe vão dando sentido às vivências dessa criança. A criança se tornará um ser humano a partir do ser humano que você é. Isso é uma responsabilidade muito séria. Você é uma referência que vincula, ou seja, que atrela o filho ao pai com o objetivo de se formar uma pessoa. Os momentos juntos com a mamãe, com o papai e filho, né? O momento em família se torna um momento de formação de vínculo e através desses momentos que na verdade são um investimento de afetividade, é que os vínculos se fortalecem a cada dia nessas vivências. Mas presta atenção, se você parar de investir ou de ter momentos assim de afetividade, de amor com seu filho ou filha, você vai enfraquecer esse vínculo. Então, o que é preciso? É preciso pensar não só em ser uma referência para essa criança, mas em que nesses momentos juntos sejam momentos de qualidade. Isso é importante. E aí vem o segundo resultado da contação de história, do CCH, de aplicar o CCH na vida da criança, que é tempo de qualidade. No momento da história, é um momento de grande construção afetiva em que a mamãe para tudo para estar diante do filho. Algumas crianças esperam ansiosamente esse momento de dormir, que geralmente as histórias são contadas na hora de dormir, pois veem a mamãe ou o papai parar tudo e até desligar a TV, o celular, o jogo para estarem juntos, para ouvir falar. Gente, isso é um grande momento, é um grande privilégio. Essa atenção que você investe no filho se constitui um momento de afetividade que serve de um pilar para a saúde emocional da criança. Nesse momento, se estabelece um momento de afetividade que será terreno fértil para a contação de histórias. O que o pai ou a mãe contarão ficará para a vida toda. É por isso que a história vai para a memória afetiva e dificilmente será esquecida. Você sabia que quanto maior a emoção, maior a assimilação de memória, maior é a assimilação na memória dessa criança? E aí vem o terceiro resultado na vida da criança, que quando você aplica o CCH, que é os benefícios no comportamento da criança. Aqui nós vamos desconstruir a crença de que o pai trabalha muito e não tem tempo para estar, ou para contar histórias, ou para trabalhar valores com seu filho. Através da contação de história, o pai ensina muito a criança. E eu não estou falando que você vai pegar o livro ali só naquele momento para ensinar valores e que por isso a história vai perder o efeito divertido que ela tem, ou o livro vai perder esse efeito lúdico que tem, porque não vai perder e você não precisa mudar a história. Para isso, existem várias formas de contar a história sem fazer o livro perder esse efeito lúdico. E aqui é que aquilo que não utilizamos, é preciso ficar atento a isso, porque aquilo que nós não utilizamos, nosso cérebro vai apagando, vai descartando. Por isso, quanto mais a história estiver relacionada com alguma situação que a criança está vivendo ou não, mas que ainda viverá, ou seja, quanto mais o assunto estiver relacionado a uma situação, um problema em que a criança estiver vivendo, maior será o impacto e a formação de crenças na vida dessa criança. E aqui então vem o quarto benefício da aprendizagem, ou seja, o quarto resultado de aplicar o CCH na vida da criança, que são os benefícios da aprendizagem. O momento da história permite à criança se apropriar de novas palavras e permite elaborar e construir frases, elaborar novas formulações, novos enredos na mente, que serão de grande suporte para a leitura. Na verdade, a história, ele amplia esse repertório de palavras, ele ajuda na oralidade, tudo isso é suporte para a leitura, para a aprendizagem da leitura da criança. São os estímulos que a casa,
a mamãe, o papai, que o ambiente permitem à criança e que vão colocar a criança num padrão de inteligência, de criatividade. Quando chega à escola e que outras crianças ainda não têm, a criança já chega com essa vantagem. Isso tudo tem como resultado gerar prazer por aprender no dia a dia, em todas as situações da vida e não somente na escola. É claro que esse resultado, que é gradativo, vai exigir comprometimento, vai exigir tempo e disciplina, mas é importante pensar que as habilidades geradas aqui serão para a vida toda. E a habilidade é saber usar aquilo que aprendeu. E o que aprendeu tem grande valor. São as competências adquiridas através da contação de história. Por isso, hoje, na fase adulta, eu também colho frutos disso e você vai colher também. É uma recompensa pelo esforço e trabalho que você se dedica. Porque filho não é trabalho. Por trabalho você tem salário. Filho é galardão, é troféu, é prêmio por investimento, por esforço, por noites não dormidas, por tudo que você fez e lutou para que seus filhos sejam melhores e por seu esforço e investimento. Você tem recompensa. E olha só, hoje eu me sinto assim, recompensada de ver esse resultado na vida das minhas filhas e principalmente na vida da minha filha, que vai pegar agora, né, o seu certificado, o seu diploma do mestrado. Quantos anos seu filho tem? E o que você já pode dizer que investiu o que fez na vida do seu filho? E o que você fez que traz para você esse sentimento de recompensa ou faz você se sentir recompensada ou recompensado? Mas esse tempo de colher frutos, ele virá. É só investir. O investimento é uma semente. Quanto melhores forem as sementes, melhores serão os frutos.